Eu vou colocar aqui a Janaína para trazer essa informação de que uma ala do Supremo Tribunal Federal defende que essa análise sobre Ramagem e outros réus saia da primeira turma e vá para o plenário do Supremo Tribunal Federal para baixar a tensão, né, Jana? Conta pra gente. Boa tarde, Evandro. Olha só, uma ala do STF, de fato, sempre defendeu que esse caso do suposto plano de golpe de Estado fosse de competência ali do plenário dos 11 ministros, né, do plenário da Corte na sua integralidade. E não de uma das turmas, no caso ali da primeira turma. O ministro Luiz Fux, por exemplo, é um deles, né? Ele já se posicionou publicamente com relação a isso em todos os julgamentos que tem havido ali sobre a denúncia da PGR contra os indiciados, né? Ele sempre, no momento ali das alegações das defesas, pedindo que o caso fosse para o plenário, ele sempre defende que esse julgamento realmente acontecesse entre os 11 ministros. Mas fato é que no regimento do STF, o regimento do STF entende que uma decisão de um dos colegiados é sempre uma decisão soberana entre os colegiados, independente de qual tenha sido, se é a primeira turma, a segunda turma ou mesmo o plenário dos 11 ministros. Então, a primeira turma já decidiu ali com relação a essa suspensão da ação penal contra Alexandre Ramagem, que poderia abrir uma brecha ali para beneficiar os outros 7 réus, né, nessa ação penal, que é a ação penal que trata, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o núcleo 1, né, o núcleo crucial ali, segundo a investigação, nessa tentativa de suposta tentativa de golpe de Estado. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que foi apresentado pelo presidente Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, para que esse caso, para que essa decisão da primeira turma seja reavaliada pelo plenário dos 11 ministros, tecnicamente, Evandro, não seria possível. Tudo dá a entender que essa DPF não vai ser levada à frente. Mas fato é que já é uma resposta, né, por parte da Câmara dos Deputados ali contra uma decisão do STF. Então, essa DPF ainda não tem relator. Estamos aguardando aí quem vai ser o relator e aí qual vai ser a decisão que esse ministro vai dar com relação a essa ação que foi apresentada pelo presidente Hugo Mota. Obrigado, Jana. Bom trabalho para você. 4h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Nas outras plataformas seguimos. Aproveitando que a gente está falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, já vou acionar aqui o André Anelli, porque ele afirmou que vai até o último segundo com a candidatura dele à presidência da República em 2026. Conta aí, Anelli. Pois é, Evandro, foi exatamente isso. O ex-presidente Bolsonaro afirmou mais uma vez que é pré-candidato à presidência da República em 2026 e questionou, inclusive, aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que o tornou inelegível. A gente relembra que em 2023, Bolsonaro foi condenado, então, à inelegibilidade por conta daquela reunião realizada um ano antes, em 2022, no Palácio da Alvorada, na residência oficial da presidência da República, com embaixadores de diversos países, ocasião em que Bolsonaro questionou a lisura, também a transparência do sistema eleitoral. Além disso, houve também uma manifestação dias depois, em setembro, no dia 7 de setembro do mesmo ano, aqui perto, nas proximidades da Praça dos Três Poderes, mais uma vez fazendo questionamentos e críticas ao sistema eleitoral. Por conta disso, Bolsonaro, então, continua inelegível, foi declarado inelegível pelo TSE e disse ter a expectativa de que a medida será revertida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Bolsonaro, inclusive, fez uma crítica diretamente a Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que à época da condenação dele no TSE era presidente, então, da Corte Eleitoral, dizendo que Alexandre de Moraes tem uma gana persecutória, então, que seria justamente uma perseguição contra ele e contra aliados, o fato de ele ter sido declarado inelegível. Então, Bolsonaro, com esse entendimento, acaba se declarando mais uma vez pré-candidato à presidência da República e tem desconversado em relação a possíveis substitutos a ele, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas,
o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e até agora, pouco mais recentemente também, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bolsonaro desconversa quando é perguntado a respeito de um sucessor, de um substituto dele, e quando cita outros nomes, ele dá preferência à esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e também ao deputado federal, um dos filhos dele, Eduardo Bolsonaro. Mas, até o momento, o entendimento de Jair Bolsonaro é que é possível reverter a inelegibilidade e assim concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho para você. Vamos jogar tudo isso para debate agora, começando pela visão de parte do Supremo Tribunal Federal, de que essas decisões envolvendo Ramagem, outros réus, deveriam passar pelo plenário do STF para diminuir um pouco a atenção ou a possibilidade de ruptura ainda maior entre os poderes, entre as instituições, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como alguns ministros estão olhando e até mesmo criticando a conduta dessa ação, desse processo? Eu acho que eles têm razão. Está tudo muito estranho. Primeiro, a Câmara dos Deputados, num ato inédito, eu não disse impróprio nem inconstitucional, aprovar a suspensão de um processo contra um parlamentar. Acho que a Câmara tem a prerrogativa de fazê-lo e, repito, não é fácil aprovar na Câmara dos Deputados um pedido de suspensão de um processo. Se a Câmara aprovou, e nem estou alegando quórum alto, ele deve ser cumprido. Por outro lado, o pacote ali que está complexo, né? E que inclui o ex-presidente. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está inelegível não por conta desse processo, mas por conta de condenações no Tribunal Superior Eleitoral, lá na Justiça Eleitoral, e não nessa criminal que está acontecendo, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esta é uma realidade. Então, se o ex-presidente está sendo tratado como presidente e, por isso, tem um foro privilegiado e está sendo julgado no Supremo, ele, como presidente, ou seja, chefe de poder, teria que ser julgado pelo plenário principal. Até líderes governistas me falaram lá que é estranho, porque trata-se de um ato de poder, essa decisão de suspender o processo contra a Ramagem. E, por isso, só outro poder, não um ministro, poderia questionar. E aí teria que ser o plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Fala, Kriegner. Esse tom persecutório que o presidente Bolsonaro se refere, das últimas decisões aí da Suprema Corte, em especial de alguns ministros, é bastante real. O Zé Maria colocou aqui perfeitamente, né? A gente está vendo alguém que não tem mais um mandato sendo julgado por um crime que foi supostamente cometido fora do período de mandato, mas como se ele ainda tivesse o foro privilegiado. E ainda nessas turmas que são selecionadas. Então, é a melhor maneira mesmo, é a maneira mais transparente, se for manter no STF, que se faça junto com o plenário de uma maneira mais direta. Não dá, é o que eu falei no começo, Evandro, não dá para a gente ficar assumindo que esse momento tão delicado da história do Brasil vai ser contaminado com todas essas exceções. Não é hora de exceção, agora tem que se cumprir a regra, a lei. O que diz a lei? Vamos analisar letra por letra, vírgula por vírgula, e quem for julgado de acordo com a lei vai ter, aquilo ali vai ser um símbolo de paz no país. Agora, trazer conotações políticas, uma tonalidade de perseguição pessoal, um revanchismo ou até umas mágoas do passado, coisas que foram ditas lá atrás, agora não cabe bem para nenhum dos lados. E é o que a gente está vendo. Coisas que não estão escritas na lei estão sendo cobradas nos julgamentos. E a maneira como a lei enquadra determinados crimes está sendo alterada para poder encaixar um ou outro que eu não gosto. Ou seja, parece que é uma birra mais pessoal do que de fato jurídica. Ô Piperno, você acha que o melhor movimento seria o Supremo Tribunal Federal acabar de vez com essas divergências e jogar no plenário do STF? Teria sido lá atrás, mas agora já foi votado. Inclusive, nem se pode submeter de novo à votação. Vamos tentar agora aqui um puxadinho, uma correção do que foi feito e vai todo mundo opinar. Não, não é assim que as coisas funcionam. Existem as duas turmas exatamente porque resolveu-se isso lá atrás, até para dar mais celeridade aos julgamentos, às decisões da Suprema Corte, e isso foi cumprido. Bolsonaro não está sendo
não for nem dizer julgado, mas enfim, investigado apenas por atos cometidos na primeira semana após ele deixar a presidência. Então, é muito importante a gente esclarecer isso. Todas essas ações, exceção do dia 8 de janeiro, elas versam sobre o período Bolsonaro na presidência. Quando se fala, por exemplo, em golpe de Estado, isso leva em conta toda a urdidura que a Suprema Corte, muita gente entende que poderia desembocar num golpe de Estado enquanto ele era presidente. Não se trata aqui de fazer um escrutínio das ações de Bolsonaro de 1º a 8 de janeiro. Muito pelo contrário. A gente está falando exatamente em ações pretéritas, né? Gustavo Segré, inclusive, depois de uma pressão intensa feita pela oposição, Hugo Motta se manifestou, dizendo que entende que deveria haver o respeito à decisão do Congresso Nacional, para que os poderes conseguissem se manter cada um no seu espaço. Como é que você avalia os próximos capítulos de algo que está bastante tensionado, digamos assim, seja pela decisão que é tomada pela primeira turma e não pelo plenário do STF, seja por uma decisão tomada na primeira turma e que derruba a outra tomada no Congresso Nacional? Primeiro, a situação do Hugo Motta está cada dia mais difícil como presidente da Câmara, porque está claro que não está conseguindo atender todas as demandas, né? Por um lado, a oposição, por outro lado, o governo vai tentando esticar um pouco, pautar alguma coisa, agradar a um e talvez desagradar a outro sem querer, mas não tem opção. Em algum momento ele vai ter que tomar posição e até agora ele conseguiu escapar. Na situação do plenário, sinceramente não conheço juridicamente como é determinada as prioridades, mas um julgamento do ex-presidente me parece uma coisa muito importante, muito grave do ponto de vista institucional, e me parece que a sociedade gostaria que isso seja levado para o plenário. Tem algumas situações que são levadas para o plenário que, comparadas com a importância institucional dessa, sinceramente parecem irrelevantes. E mesmo assim são tratadas no plenário. Quando a gente começou a ouvir essa situação de que alguns ministros, eu confesso que imaginei, devem ser 2, Nunes Marques, Cássio Nunes e André Mendonça, não deve ser mais. Não, mas eram 4. Eram 4 ministros que estabeleceram essa teoria de que seria recomendável para pacificar, e de fato. E aí parei e falei, opa, peraí, se são 4, eu tenho quase certeza que esses 4 não são da primeira turma. Então quer dizer que 4 sobre 5 da segunda turma estão imaginando que isso deveria ser levado para o plenário. E isso pode modificar a votação. Então, eu entendo porque alguns querem levar para o plenário e entendo também porque a primeira turma quer deixar na primeira turma, para que a determinação dela não seja alterada. Matar essa parte, Zé, o que foi, Piperno, que você está olhando com essa cara? Por exemplo, o ministro Fux abriu divergência e ele faz parte dessa primeira turma. Sim, ele é um dos que mais divergem nesse caso. Zé, como é que você avalia? Eu queria muito te ouvir sobre o posicionamento do Hugo Motta até aqui e dessa última manifestação que ele fez diante da pressão, que está forte sobre ele. Pois eu vou te falar ali os bastidores da Câmara, né? Depois de passar aquela lua de mel, que ele foi super eleito e tal, e começaram a ter reclamações, porque na campanha ele prometeu muito de um lado e de outro. Ele prometeu ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro de colocar a anistia em votação. Ele fez uma ressalva de que não iria atrás de votos, não iria fazer campanha, mas se houvesse o requerimento de urgência, ele colocaria em plenário. Está lá na mesa dele o requerimento de urgência, ele não colocou. E, por outro lado, existia um espírito de corpo muito grande no Centrão. Todos estão sendo ameaçados. Existem 80 deputados com inquéritos e processos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo julga os deputados. Então, assim, os deputados amanhã serei eu. E com esta onda de emendas parlamentares ali ao orçamento, muitos deputados estão na fila de julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso aí eclodiu. É a força do corporativismo da Câmara. E ele não teve outra opção, e ele até falou isso, o presidente da Câmara, a não ser colocar essa bomba em votação no plenário. E não era para resolver, era para passar o problema para o Supremo devolveu para ele. Ele agora ele tem que agir.
E o que ele fez agora foi levar ao plenário um pedido para que o assunto fosse julgado no plenário principal. Então, é aquela história, né? Quem tem mandato tem medo no Congresso. Para não falar outra coisa, né, Zé? Agora, aproveitando que a gente tocou no nome de Jair Bolsonaro, eu quero trazer também um pouquinho dessa manifestação dele sobre a candidatura. Muito tem se falado sobre o fato de Bolsonaro estar segurando a candidatura da direita, enquanto outros partidos mais ali chegados à centro-direita, entendem que o ideal seria já apontar um nome que tivesse competitividade para encarar a possibilidade de uma tentativa de reeleição do presidente Lula lá em 2026. O Gustavo Segré, Bolsonaro menciona: eu não vou apontar nome nenhum, senão as minhas decisões ou aquilo que eu penso perderia força nesse espectro político. Então eu vou levar até o último segundo. Você acha que Bolsonaro adota a estratégia correta? Ele utilizou o presidente Lula em 2018, vai até o final. Se qualquer candidato que é candidato, mais uma vez, tem possibilidade de ser candidato, ele deixa o seu nome como candidato, a preocupação, a prioridade e a atenção será não mais dele, senão do próximo, daquele que seria o candidato, mesmo que seja escolhido por ele. Mesmo que o Bolsonaro diga, o candidato é Piperno. Logicamente, não vai ter mais prioridade nenhuma o que fala, o que pensa e o que faz Bolsonaro, e passa a ter a prioridade o candidato escolhido por ele. Então, é lógico que ele não fará isso. Até a última situação ele vai continuar fazendo isso, da mesma maneira que o presidente Lula, tenho certeza, até a última hora do seu mandato, dentro do que possa, vai continuar sendo candidato à reeleição, porque a partir do momento que ele disse não serei candidato à reeleição, a atenção fica para o próximo, não para ele. Faz sentido, Gustavo Segré. O Kriegner, o presidente Bolsonaro também desconversou ao ser questionado sobre Tarcísio. O nome de Tarcísio está aparecendo o tempo todo, até porque ele tem sido muito bem avaliado aqui no estado de São Paulo, é um nome muito próximo de Jair Bolsonaro. Mas Tarcísio sempre diz que ele busca a reeleição e que não existe direita sem Bolsonaro. Falou isso agora, mais recentemente. E ao ser questionado sobre Tarcísio, Jair Bolsonaro desconversou e falou que, inclusive, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela teria pontuado muito bem em algumas pesquisas, ficado até à frente do presidente Lula numa possível tentativa de eleição. Como é que você avalia? Eu acho que as pessoas hoje dentro do centro, né, e centro-direita e parte da mídia também tem tentado bastante colocar essa pressão, que é uma pressão praticamente desnecessária. A melhor campanha ou pré-campanha à presidência pelo governador Tarcísio é fazer um ótimo, excelente governo aqui em São Paulo. Então deixa o cara trabalhar, deixa ele ficar aqui em São Paulo, fazendo o que ele precisa fazer, atendendo a expectativa, que aliás saiu, está mais 60% a aprovação dele no estado de São Paulo, então uma aprovação bastante positiva, deixa ele fazer o que precisa fazer. E o presidente Bolsonaro, uma vez que decidir, então o jogo vai se alinhando aos poucos. Nós estamos agora no mês de maio, a eleição nós estamos falando de outubro do ano que vem. Claro que sabendo com algumas certezas, né, maiores e de uma forma mais antecipada, com certeza você consegue jogar melhor o jogo. Mas aí eu pergunto, quem é que está com tanta dúvida assim? Porque se a gente olha para o passado recente, Ronaldo Caiado, quando anunciou a pré-candidatura, uma semana depois se transformou em inelegível. Depois o processo foi revertido, mas metade do Brasil ainda não sabe que o processo dele foi revertido. Pablo Marçal anunciou algumas possibilidades de candidatura, inelegível em 2 casos. Não estou questionando se deveria ou não, mas estou falando do timing, a proximidade dos processos. O próprio Gustavo Lima, quando anunciou, disse: eu vou ser candidato à presidência da República. Também, em algumas semanas, estava ali respondendo o processo pela questão de jogos eletrônicos e etc. Rodrigo Manga, quando começou a brincar com a ideia, amanheceu com a Polícia Federal na porta. Ou seja, é positivo para quem? Vale a pena para quem saber quem vai ser o abençoado, entre aspas, do presidente Bolsonaro? Eu acredito que é mais para oposição ou para quem quiser sabotar essa próxima candidatura. Você concorda, Piperno? Veja, você vê, por exemplo, o Eduardo Leite já anunciou esse desejo, Ratinho Júnior, governador Zema. Nenhum deles está respondendo ao processo que os tornaria inelegíveis, né? Por enquanto. O Kriegner citou casos muito específicos. O Pablo Marçal, por exemplo, apareceu, as redes sociais dele apareceram com aquele laudo
falso, mas isso é um crime terrível, né? Não me parece que a justiça deveria, de alguma forma, oferecer a ele alguma atenuante. No caso, por exemplo, do governador Tarcísio, eu acho importante a gente dizer o seguinte: no mês de abril, 3 grandes institutos, Datafolha, Atlas e Paraná Pesquisas, como sempre fazem, apresentaram simulações de eleições para presidente. No Datafolha e no Atlas, ou o presidente Lula liderava, no Paraná, o presidente Bolsonaro. Em todas elas, quando o governador Tarcísio foi mencionado, ele pontuava bem, geralmente em segundo lugar. Então é claro que, na ausência do presidente Bolsonaro como candidato em 2026, é óbvio que ele, pelo menos, terá que obrigatoriamente ter o seu nome cogitado. Se ele vai ou não aceitar, aí é uma outra história. Se, enfim, o presidente Bolsonaro permitirá isso ou não, também eles que discutam. Mas é inevitável, né? Quer dizer, assim como, por exemplo, se fazem simulações para governo de São Paulo colocando Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, enfim. Mas o fato é que seria uma situação diferente daquela enfrentada por Lula em 2018. Por quê? Porque naquele momento o PT não tinha uma outra candidatura, não tinha um outro nome natural. Tanto que o Lula vai e inventa o Haddad, o Lula preso inventa o Haddad sai de 1% e chega ao segundo turno. É diferente do que acontece no campo da direita agora, onde já há um grande congestionamento de nomes. Então, aí sim, um adiamento da definição pode atrapalhar não apenas uma campanha presidencial, que eu acho que isso é o que se resolve até mais fácil, mas estratégias dos outros políticos envolvidos. E aí, o Zema vai ser candidato a senador, a presidente ou a vice. Então é óbvio que ele também aguarde a solução para esse impasse, né? Ô Zé Maria Trindade, para trazer aí, né, o teu comentário sobre o que Bolsonaro disse e sobre essa estratégia de manter no núcleo Bolsonaro a candidatura até o último segundo, que, como mencionou Gustavo Segré, foi uma estratégia bastante utilizada também lá em 2018 pelo presidente Lula, que ao perceber que não conseguiria de fato ter o seu nome na urna, fez a transferência ali da candidatura ou do cargo para Fernando Haddad. E se deu bem, né? Foi para o segundo turno. A ideia de que nem iria para o segundo turno, e foi, para se ter uma ideia da força. A gente não pode negar que os 2 grandes nomes da política brasileira em termos de votos Lula e Bolsonaro. Os 2 serão grandes eleitores nas próximas eleições, estando ou não. Eu acho que pode acontecer. As chances são grandes de não ter nenhum dos 2 nomes na chapa presidencial de 2026. Né? Mas os 2 serão grandes eleitores com o nome ou não na chapa. Agora, essa estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro é acertada. Vou ser muito sincero aqui, eu lamento muito que as estratégias e os pensamentos dos políticos hoje do Brasil é de que não pensam no país, não pensam no grupo, não pensam numa ideia, né? Isso prejudica o grupo liberal e são muito voltadas para os interesses deles, né? Então, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma estratégia correta, uma estratégia certa e manter esse nome, porque às vezes em política perder é até melhor do que ganhar ou é melhor do que não disputar. Então, ele colocar a ex-primeira-dama ou um filho dele na chapa e mesmo que perca, é importante para ele, para o grupo dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não para o Brasil e para o grupo de direita. A gente vê que o grupo já está se dividindo exatamente por conta de identificarem esta estratégia personalista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que eu acho que ele tem todo o direito. Veja bem, a direita sempre existiu. Maluf, não sei quem, eles tinham voto? Não. E quem teve voto e foi para presidente? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Destacá-lo deste grupo é difícil, como querem alguns, né? De qualquer maneira, ele é o líder e ele tem esse direito de ser personalista. Ele tem esse direito de manter esse grupo unido, o grupo dele.